Boa tarde, meu nome é Juliana Rosano, eu sou psiquiatra e eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito importante, desejo de morte e suicídio. Bom, agora no Brasil nós estamos no Setembro Amarelo, né? E eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o que significa este mês, né? Desde 2015, no Brasil, nós dedicamos esse mês à prevenção do suicídio, né? Por quê? Em 2013, a Organização Mundial de Saúde determinou que no dia 10 de setembro nós iríamos fazer uma campanha, né, para a prevenção e combate ao suicídio. Esta campanha tomou proporções mundial, né, é um dia de prevenção mundial. Por quê? Porque o suicídio é uma epidemia hoje, né? O suicídio, nós temos em torno de 1 milhão de pessoas praticando, né, e atentando contra a própria vida por ano, né? E por conta disso, né, da importância das dimensões e do impacto, né, deste evento na saúde, a Organização Mundial de Saúde colocou então um dia específico para isso, e o Brasil em 2015 determinou que o mês inteiro seria dedicado ao combate ao suicídio. Por que Setembro Amarelo, né? O amarelo, ele vem como uma homenagem a um jovem chamado Mike Emmer, né? Que em 1994 atentou, né, contra a própria vida dentro de um Mustang amarelo que ele havia restaurado, né? E aí, na cerimônia de despedida, por conta deste gosto, né, do Mike, foram distribuídas várias fitas amarelas, e ao longo dos anos esta homenagem foi crescendo e várias pessoas, né, no mundo todo começaram a prevenir então o suicídio, a falar disso, homenageando também e mantendo essa tradição, ok? Bom, vou trazer um pouco aqui dos números, né, do suicídio para vocês. Nós temos aí então, como eu havia dito, 1 milhão de mortes por ano, 10 milhões de tentativas por ano, né? Hoje é a 10ª causa de morte entre todas as doenças. Então, se a gente imaginar aí todas as doenças, infarto, AVC, né? Acidente, é a 10ª causa de morte no mundo, né? É a 2ª causa de morte entre os jovens de 15 a 24 anos. Né? No Brasil, as maiores notificações, né, foram no estado do Rio Grande do Sul, uma prevalência muito alta, mas em todos os estados acontece, ainda assim com uma subnotificação. A gente sabe que muitos casos não são notificados. Nós temos aí um suicídio a cada 40 segundos no mundo, né? E no Brasil as estatísticas apontam para um suicídio a cada 40 minutos. Tá? As taxas de suicídio nos últimos 40 anos dobraram, né? E aumentaram progressivamente. Nós temos aí um aumento próximo de 60% das taxas nos últimos anos, né? A pergunta talvez, mas Juliana, por que as taxas estão aumentando tanto? Por que as pessoas estão atentando contra a própria vida e por que as pessoas estão desistindo de viver, né? Olha, não é uma pergunta fácil de responder, né? E fazendo pesquisas, né, a ciência tenta se aproximar o máximo possível da complexidade desta resposta. E para a gente responder isso, nós temos que ter 2 movimentos. O primeiro é entender que o suicídio é um evento de grande complexidade, né? Não é um evento linear, né? 2 mais 2. Então, primeiro, ter todo o respeito, né, por este evento e saber que não é algo fácil, né, de se prevenir ou de se prever, tá? E em segundo lugar, né, nós precisamos também entender que para que a gente possa avaliar isso, né, os cientistas e os pesquisadores começaram a estudar o fenômeno, né, olhar o que as pessoas que praticavam suicídio e que atentavam contra a própria vida, né, e que consumavam o suicídio tinham em comum, né, e começou-se a levantar uma série de elementos que se repetiam nessas existências, né, alguns fatores de risco, né, que eu vou chamar aqui de circunstâncias na vida, tá bom? E aí, quais são as circunstâncias na vida, então, que aumentam a probabilidade de um evento, né, de um desfecho trágico na existência? Lembrando que nenhum evento ocorre de maneira isolada, né? Então não é um desses eventos que tem aí um peso único, né? Mas como se fosse, de novo, diante de uma complexidade,
é a somatória desses eventos, ok? Nós temos em primeiro lugar, né, numa prevalência muito alta e com impacto muito grande, as doenças mentais, né? E para isso, nós precisamos entender o que é uma doença mental, né? Doença mental é tudo aquilo que causa prejuízo ou sofrimento, né? E que impacta a vida de um ser humano de modo a impedir, né, a interditá-lo na sua performance, nas suas relações pessoais, profissionais, né? Então, as emoções, elas estão aí para nos ajudar, né? A ansiedade, por exemplo, é uma emoção que nos ajuda a melhorar nossa performance, né? A tristeza, ela tá aí para que a gente aprenda com as coisas que aconteceram, né? E faça esse movimento de introspecção e vá para o próximo nível da vida com mais autoridade. E o que então é uma doença mental? É quando essas emoções que eram para me ajudar começam a me interditar, né, por conta de substâncias químicas, né, e sistemas, né, de regulação cerebral. Eu começo então a paralisar ou a ficar olhando para o abismo olhando para mim, eu não consigo então mais sair e fico contaminado com sentimentos e emoções negativas e incapacitantes, né? Então a depressão entre essas doenças é a de maior prevalência, seguramente a depressão é um grande fator de risco para o suicídio, né? Seguido então de uso de substâncias químicas, esquizofrenia, transtorno bipolar, né? Quadros de pânico, né? Mas seguramente o transtorno depressivo. Uma outra circunstância da vida, né, que aumenta a probabilidade de um evento suicida ao longo da vida, mas tudo isso, de novo, numa somatória, nós temos aí pessoas que tiveram algum familiar que cometeu suicídio na família, né? Por quê, Juliana? Porque isso pode aumentar a chance, né, de, primeiro, um modelo de aprendizado, né, de resolução de problemas, né, e segundo, questões genéticas, né? Nós sabemos que como o suicídio é um desfecho grave, né, de uma doença grave, né, e a genética, ela é transmitida. Então, história familiar de suicídio na família aumenta em 7 vezes a chance de um descendente praticar e atentar contra a própria vida, né? Um outro elemento, né, muito observado, né, na vida das pessoas que atentam contra a vida é pensamentos suicidas recorrentes, né? Então pessoas que trazem esse discurso, que pensam nisso, né, que estão expressando esse desejo, elas podem ter também uma chance maior. As pessoas que tentaram suicídio ou consumaram, elas repetidamente traziam ruminações de morte, né? E verbalizavam ou pesquisavam, né? De se ficar atento. Tentativa de suicídio pregressa, né? Então, pessoas que vêm tentando, né? Existe um mito de que assim, tá tentando para chamar atenção, né? Olha só, as pesquisas mostram que não, né? As pessoas que cometem suicídio, né? Uma grande parte delas já tentaram outras vezes, né? Até que um dia essa tragédia se consumou, tá? Outros elementos também apareceram, como pessoas que viveram abuso na infância, né? Nós sabemos que trauma na infância aumenta, né, de maneira grandiosa, em termos de também 7 a 8 vezes a chance de um processo depressivo na vida adulta, abuso infantil, violência, agressão verbal, não é? Por quê? Porque é um cérebro que está em formação, um cérebro vulnerável, não é? E aí toda essa violência gera uma toxicidade inflamatória, né? E que pode vir aí a aumentar a chance das doenças mentais, que por consequência, né, também aumenta a chance de suicídio. Grupos vulneráveis, né? Grupos vulneráveis, grupos tidos como excluídos, né? Que tem aí um sofrimento, como pessoas cuja orientação sexual, né? Tem que viver aí numa aceitação na sociedade, se sentem excluídas, LGBT, né? Pessoas com uma desigualdade social importante, né? Que tem uma vida muito sofrida, né? Países com desigualdade social também, o índice de suicídio, né, nas camadas mais vulneráveis é maior também, tá?
negros, né? Então nós temos grupos também onde isso ocorre com maior frequência, né? Por conta, nós vamos falar por quê, né? O que esses elementos todos trazem em comum, né? Por que esses elementos se repetem na vida dessas pessoas aumentam a probabilidade, né? Um outro fator que foi muito observado é doença crônica. Doença crônica, olha só, né? Infarto, né? Pessoas que infartaram, elas também podem apresentar quadros depressivos, aumenta a chance de quadros depressivos e, por conseguinte, suicídio, né? Pessoas que vivem dor crônica, né? A dor, ela mina também, né? A reserva psicológica, então, doenças crônicas, incuráveis, né? Também foram um fator de risco para pessoas que atentaram contra a própria vida ou consumaram suicídio, tá? Bom, falei da tentativa de suicídio, eu gostaria só de pontuar aqui também a questão da automutilação, né, que é muito frequente, né, que é a agressão, né, sem intenção de morte, tá? E nós vamos falar um pouco disso adiante. Gostaria de dizer que o tema é muito amplo, talvez a gente não consiga esgotar aqui, porque é de uma complexidade muito grande, eu gostaria muito, né, de poder trazer muitas coisas, mas eu vou tentar aí me aproximar o máximo do que pode interessar a vocês, que eu acredito que seja conhecer um pouco, né, da doença, do impacto hoje mundial, conhecer um pouco dos fatores de risco, né, e como identificar um paciente, né, que possa estar em risco de suicídio, um parente, um amigo, e um último momento aí de como intervir, né, que eu acho que é o principal, a maior dúvida é como abordar um paciente que eu identifico em risco, um parente em risco, né, então nós vamos falar dessas três coisas, né, estamos trazendo aí um pouco desse panorama, né, do impacto, nós vamos falar um pouco agora então sobre, continuando aí os fatores de risco, o que essas circunstâncias na vida têm em comum, né? Por que elas aumentam a chance de um evento suicida, né? De que alguém queira tentar contra a própria vida. Todas elas têm um potencial intrínseco de causar grande sofrimento psíquico. É isso, né? Então, o abuso infantil, né? A depressão, a doença crônica, né? Tudo isso, né? Tem um grande potencial de causar um sofrimento psíquico, não é? Soma-se ainda a isso perdas familiares recentes, então pessoas que tiveram perdas, divórcio, rupturas afetivas, luto, perda de um ente querido, né, que de grande referência na existência, perdas financeiras, falências, né? Isso também é um fator de risco. Alta precoce de um hospital psiquiátrico, né, também. Por que tudo isso causa um sofrimento psíquico, né? Porque são situações que mobilizam uma carga emocional muito grande, né? E que constituem aí, né, geralmente um final de ciclo, um início de ciclo, né? E toda transição de ciclo é sempre muito dolorosa, né? Dependendo da condição em que a gente se encontra, tá? Se a gente já tem mais de um elemento, imagina isso tudo somado, né? Falando um pouco sobre, então, sofrimento psíquico e fatores de risco. Por que é importante identificar os fatores de risco? Porque, de um lado, então, eu tenho as circunstâncias na vida que podem aumentar o sofrimento psíquico. Tá bom, Juliana, já entendi. Mas aí todo mundo que teve um infarto ou todo mundo que tem depressão, eu tenho que ficar, então, perguntando ou atento ou preocupado se vai ou não cometer um suicídio? Olha, tem alguns sinais, né, que podem nos alertar, né? E é nesse ponto que eu acho que é o grande divisor de águas, né? E que a campanha do Setembro Amarelo e a Organização Mundial de Saúde está hoje, né, cada vez mais conscientizando as pessoas, tá? São sinais de alerta. E o que são esses sinais de alerta, né? São sinais, primeiro, vamos dividir aí em alguns grupos, né? Sinais de mudança de rotina, né? Então, vamos pensar assim, a pessoa começou a trocar o dia pela noite, né? Tirando a quarentena, que tá todo mundo trocando, né? Mas assim, eu já não consigo mais ficar com as pessoas de dia, né? Quando uma pessoa começa a trocar o dia pela noite,
O que está por trás disso, né? Eu quero ter menos contato com as pessoas possível, né? Eu quero ficar dentro de mim. Quanto menos eu encontrar com as pessoas no café da manhã, no almoço, melhor, né? Então, essa alteração do sono, né? E algumas doenças psíquicas também, depressão, né? Trazem aí ansiedade, uma inversão do padrão de sono, justamente por alterações de serotonina, né? Que é o neurotransmissor responsável aí pelos ritmos, né, circadiano, melatonina. Então, alteração do padrão de sono, o momento em que eu durmo, que eu acordo, né? Outra coisa, da alimentação, parei de comer, começo a emagrecer, né? Uma pessoa que se alimentava bem, ficar atento é um sinal de alerta, né? Então, junto com as circunstâncias na vida, a gente está falando agora do que eu posso observar, né? O que eu tenho que observar para ficar atento, né? Então, uma pessoa que está mudando o seu ciclo de sono, que está emagrecendo, que está agora com uma negligência pessoal. Então, eu estou pulando dias sem tomar banho. Era uma pessoa vaidosa, agora ela está deixando de se arrumar, né? Quase não saindo de casa, saindo de qualquer jeito. Então, são sinais de alerta, né? Em uma outra esfera, né? Nós temos, então, da rotina, agora do pensamento, né? Do pensamento, uma preocupação com o que as pessoas fariam se eu partisse, né? Poxa, quem será que iria cuidar do meu filho, né? Quem será que iria ficar com o meu gato, né? Com o meu pai? Então, essa preocupação de deixar as coisas em ordem, né? É um sinal de alerta também que a gente precisa considerar, né? Sempre numa somatória, tá? Nunca como um determinante individual. Volto a ressaltar a complexidade da doença, né? Uma outra questão são pensamentos de morte, né? Então, uma pessoa que está pesquisando, né? Eu vou lá na internet, olho o histórico do meu filho, tem lá como se matar, né? Como acabar com a própria vida, esses vídeos, né? Hoje nós temos aí linhas, né? Os pais precisam ficar muito atentos, né? Conteúdos da internet voltados especificamente, né? Fazendo apologia para o suicídio, né? Jogos, né? Desafios com este propósito, né? Então, as pessoas que estão falando disso, pesquisando, soltando frases, né? Olha, não vejo a hora que isso tudo acabe, né? Eu já estou aqui fazendo hora extra, atentar, né, para esses pensamentos de autoextermínio. Desesperança, né? Desesperança é uma coisa muito profunda, né? Quando a gente tem um pouco de esperança, né? Existe uma possibilidade. Agora, aquela pessoa que diz assim, ó, não vai ter mais jeito não. Eu já vi que não tem mais jeito para mim, né? Desesperança é um dos sinais que mais chamam a atenção do psiquiatra no consultório, tá? Então, ficar atento, né? Para quanto que aquela luz se apagou, né? Aquela luz, né? Aquela fé, né? A esperança de que as coisas poderiam melhorar, tá? Ainda no âmbito do comportamento, né? A pessoa que começa a se autoagredir, né? Se cortar, aumentar o consumo de álcool, também é um dos sinais que a gente precisa considerar, né? Alterações de humor, né? Então, era uma pessoa sorridente, agora ela está oscilando demais, com muita irritabilidade, intolerância, tristeza, né? Desânimo. A performance profissional desta pessoa, acadêmica, está muito ruim, começa a pegar ou reprovas na escola, né? Se for um aluno, não consegue mais acompanhar a turma. Se for um adulto, um esforço enorme para continuar fazendo as suas atividades, né? Então, um desânimo e muito desestimulado, né? Uma pessoa que tinha planos, projetos e começa a ter um prejuízo funcional, né? Um prejuízo de performance, também é um sinal de alerta, né? Para familiares e para amigos, né, de que algo ali está errado. E o que é esse algo? Eu vou frisar de novo aqui. É um sofrimento psíquico intenso, né? Quando a gente fala em prevenção de suicídio, eu estou falando de um sofrimento psíquico intenso, causado por circunstâncias na vida
que para o médico a gente chama isso de fatores de risco, tá? Sofrimento psíquico intenso, sinais de alerta, são esses que eu estou passando, né? Que a gente está aqui batendo um papo. Alguns outros sinais ainda, isolamento, pessoa que deixa de fazer coisas que ela considerava prazerosa, né? Então, eu gostava de passear, né? Ou ir lá na pastelaria com os meus amigos, de ir no cinema, né? Com a família, e aí todo mundo vai e eu digo, não, pode ir, não quero ir, né? Mas tua avó veio aqui, tá aqui em casa, vem cumprimentar ela, né? E aí finge que tá dormindo. Esse tipo de comportamento de isolamento é muito significativo, precisa ficar atento, algo está acontecendo, né? Bom, ainda dentro deste grupo, né, de alertas que nós precisamos ter, temos aí a autoestima baixa, né? Então, as pessoas que também começam assim a se desqualificar demais, né? Um conteúdo sempre pejorativo, de desqualificação, é importante, tá? Bom, esses são alguns dos sinais de alerta, né, que nós conseguimos ir sinalizando aqui. Na medida que nós formos conversando, ainda vou trazendo mais conforme for surgindo, tá? E você vai falar para mim, tá bom, Juliana, já entendi que o suicídio, né, tem uma prevalência alta no mundo hoje, né? Já entendi que existem algumas circunstâncias na vida, como perdas, né, como doenças mentais, história familiar de suicídio, né, que podem aumentar a chance, né, a probabilidade de um evento suicida. Entendi também que tem alguns sinais de alerta, né, que indicam que essas circunstâncias estão causando um sofrimento psíquico intenso e que esta pessoa está com dificuldade de lidar com isso. E agora, né? Isso é uma questão. Nós temos assim, os trabalhos mostram que algumas pessoas podem falar, né? E existe um preconceito, né, sobre isso, porque quando alguém fala sobre, poxa, eu queria morrer, né, não sei o quê, eu queria morrer, preferia não estar vivo, né? Geralmente as pessoas dizem que está querendo chamar atenção, né? Ele está falando isso para chamar atenção, né? Ele quer mobilizar, ele está fazendo chantagem, né? Olha, as pessoas que se matam, elas procuram ajuda sim, né? As pesquisas mostram que cerca de 75%, então é um volume gigantesco, né? De pacientes que consumaram, né, que atentaram contra a própria vida e conseguiram, tiveram êxito, procuraram um serviço de saúde no último ano, né? Então, eles buscaram ajuda e de alguma maneira, né, se falaram ou não, se tiveram essa oportunidade, né, ou se sentiram à vontade para falar, mas eles estiveram em um serviço de saúde, né? E no último mês, 40% dos pacientes, né, que tiveram este fim trágico estiveram em contato com um profissional de saúde, né? Então, as pessoas que estão com este desejo de morte, né, elas podem sim, né, falar disso e procurar ajuda, né? Isso não significa que cão que ladra não morde, né? Porque isso também é um ditado que as pessoas às vezes usam de maneira pejorativa, né, quando a gente está falando de suicídio e morte, tá? Bom, mas e se a pessoa não fala, né? E aí a gente vai entrar agora num aspecto importante, né? Se a pessoa não fala, como que a gente vai fazer, né? Nós vamos ter uma técnica para isso, né? Agora, se ela fala, também eu vou ter que usar essa técnica, né? Porque é uma abordagem delicada, né? Como é que eu falo da morte, né? Como é que eu me aproximo de alguém que fala da morte? Agora, se ela não fala, a abordagem ela precisa ser um pouco mais delicada ainda, né? Vamos pensar assim, se alguém diz que não quer se matar, eu posso acreditar, né? Vamos supor que eu faço uma pergunta direta. Primeiro, eu vou estar dando a ideia, algumas pessoas acham assim, se eu perguntar, eu estou dando a ideia, né? Você sabe que no começo, né, quando a gente está lá na formação, bem no começo da nossa formação, dava medo de perguntar, né, para o paciente, porque a gente pensava assim lá na faculdade, será que eu não vou estar dando ideia, né? E se falar que sim, né? O que eu vou falar, né? Então, aí hoje
hoje, depois de tantos anos, né, é tão nítido que perguntar, né, é uma primeira grande possibilidade de mudar o rumo dessa história, né? Então, aí eu pergunto, se o paciente disser que não, se o meu parente disser que não, meu filho disser que não, né, se eu perguntar assim, olha, eu tenho percebido, né, que você tem dito algumas coisas, né, e eu queria entender um pouco mais disso, né, você tem aí um tempo para a gente conversar, né, parece que a gente está um pouco distante, né, eu queria entender um pouco como é que é isso dentro de você, né, e aí se a pessoa disser assim para mim, bobagem, eu falo isso daí da boca para fora, não tem nada a ver não, né? Eu posso acreditar? A gente às vezes pensa, graças a Deus, né, que falou que não, porque agora, pronto, agora eu posso ficar tranquila, né? Mas, de novo, né, olhe, né, olhe para os elementos, para os sinais de alerta, né? Se seu filho está usando blusa comprida o tempo todo, né, não era um hábito, né? Será que não está se mutilando, né? Se cortando é tão frequente, né? Se seu esposo, né, que tinha toda uma energia de vida, de contato, tá apático, desesperançado, emagrecendo e falando isso, mesmo que ele diga que não, você pode acreditar, né? A analogia que a gente faz é assim, se tiver alguém com uma arma apontada para você, você perguntar, você vai atirar? E ele falar, não. Eu posso acreditar, né? Então, assim, a linguagem verbal, nós sabemos que ela é em torno aí de 7%, né, da comunicação entre duas pessoas, né? O quanto eu posso confiar no que é dito, não é? E o não verbal, né, que é toda essa dimensão subjetiva, né, do contato, né, da conexão, o quanto que ele me conta, né, o quanto que ele está falando sem abrir a boca. Tá? Então, se a pessoa disse que não e realmente está bem melhor, está melhorando, a gente pode ir observando. Agora, se disse que não e você observa que não está bem, o que pode nos ajudar neste momento, né? Bom, a estratégia é a conexão. Você vai falar, Juliana, como assim conexão, né? Como me conectar mais do que eu já me conecto, né? Mas a conexão não é fácil, né? A conexão, ela precisa ser uma prática, né, das nossas relações. Nós muitas vezes não aprendemos a nos conectar, né? A conexão, ela tem alguns passos, né? Então, num primeiro momento, propor, né? Eu posso estar propondo mesmo uma conversa, uma aproximação. E neste primeiro momento, é uma escuta, né? Escutar. É muito difícil escutar, né? A gente não conversa para escutar, a gente conversa para falar, né? A pessoa está falando, eu já estou pensando no que eu vou dizer, né? Eu nem terminei de escutar. Então, primeiro passo da conexão, né? É justamente a escutativa. E o que é uma escutativa, né? E que pode salvar vidas, né? Então isso é fundamental. Quando a gente fala de prevenção de suicídio, eu estou falando que se eu cheguei a perguntar para alguém é porque eu identifiquei um risco. E aí este agora é o segundo momento, né? Você já fez um bom trabalho até aqui. Se você identificou um risco, ó, já pode se considerar assim uma pessoa diferenciada, né? E com muita boa vontade, né, de mudar o curso das histórias, né? Agora, como intervir? E é disso que nós estamos falando. Eu preciso me conectar, né? Por quê? Porque um dos aspectos psicológicos do sofrimento psíquico, né, é justamente a sensação de sobrecarga percebida. E o que é isso? É a sensação de que eu dou muito trabalho. Eu não devia estar aqui. Porque sabe o que é? Se eu não existisse, seria melhor para todo mundo, né? Então, por que eu estou aqui insistindo em tudo isso? Tá? Então, a sobrecarga percebida, né, ela é uma sensação, né, que acaba aparecendo psicológica por conta do sofrimento psíquico e do prejuízo do julgamento, né? O prejuízo do julgamento, ele é realizado, né, o julgamento numa parte cerebral, né, que é o nosso córtex, né, frontal, e que a gente começa a achar, embaçar nossa lente e falar, eu tô aqui, tô dando trabalho para todo mundo, era melhor que eu não estivesse. E um segundo elemento muito importante do aspecto psicológico, né, de pacientes com espectro suicida, é justamente a sensação de não pertencimento, né? O que é isso? Eu sinto que eu não faço parte. Eu não faço parte do meu grupo de amigos, eu não faço parte da minha família,
eles não vão sentir a minha falta, né? Então, além de eu dar trabalho, ninguém vai sentir a minha falta. São as duas sensações mais prevalentes, né, que levam a um comportamento suicida, tá? Então, quando a gente fala de conexão, eu estou falando de um resgate, né, de duas percepções extremamente doentias, né, e que fazem com que o paciente caminhe para esse desfecho, tá? Bom, a conexão, então, escutativa. E o que é escutativa? Uma escuta sem julgamento, né? Uma escuta interessada, né? Uma escuta, olha, com a boca fechada, né? No primeiro momento, né? Sem opiniões, né? Escutar, mas não é escutar assim, arranca o jornal na mão, lavando louça, é escutar olhando no olho, né? Ou com gestos de que eu estou ali para você, né? Essa é a grande diferença da escutativa, tá? Bom, depois de escutar, né, a pessoa, é fundamental que a gente possa dar um acolhimento, né? E como que eu acolho? Acolher não é concordar, né? Então, primeira coisa, será que porque eu tô lá escutando a pessoa, eu vou agora ter que falar para o meu filho que ele tá certo, né? Olha, ele falou umas coisas aí que eu não concordo, né? Olha, a gente não tá acolhendo, né? E validando o comportamento, nós estamos validando o sentimento, né? É um segundo passo da conexão, que tem a ver com a empatia, né? Eu tentar me colocar, né? Sentir com o outro, né? E dizer assim, olha, eu tô imaginando que não está fácil para você, né? E quando eu faço isso, eu tô fazendo de maneira genuína, né? Porque para que a gente consiga se colocar no lugar do outro, eu preciso realmente imaginar que eu sou o outro. E aí, quando eu imagino isso, eu tenho que imaginar a genética dele, né? As histórias de vida pela qual ele passou, né? O aprendizado. Então, não adianta eu, que sou uma pessoa super relax, né, querer me colocar no lugar do outro, que é uma pessoa super obsessiva, meticulosa, mas no espírito relax. Sabe por que ele se preocupa com isso, né? Isso não é empatia, né? Empatia é imaginar, olha, eu imagino o quanto que ele sofre, porque para ele que é tudo, que é importante, tudo tão organizado, imagina como está sendo essa situação. Nossa, e eu não queria estar no lugar dele, né? Sendo desta maneira e vivendo essas coisas, né? Ele deve estar sofrendo muito. Então é poder validar o sentimento, né? Não necessariamente o comportamento, tá? E aí nós seguimos para um terceiro passo, né, que pode ou não existir numa conexão, que é o do aconselhamento no sentido de que eu posso acolher, né, mas acolher numa contemporização do que está acontecendo, né, consolar, né. Mas consolar a pessoa não é desqualificar a dor dela, né? Não é falar assim, nossa, olha, mas pensa bem, pelo menos você anda, né? Tem gente que não anda, né? Mas tem gente que tá lá no hospital tratando, isso é desqualificar a dor, né? E quando eu faço isso, eu rompo o vínculo, né? A pessoa fica constrangida de sentir o que ela sente, como se eu dissesse, você é muito fraco, né? Isso é muito doloroso para quem está sofrendo, né? Então, quando eu digo do consolo, eu posso dizer assim, olha, eu entendo aí que é difícil para você, né? Tá com esse chefe tão difícil, né? Eu imagino quanto que você está sofrendo, né? Mas eu também estou aqui pensando, não sei se faz sentido para você, né? Que tanta obrigação que você tem, né? Ter conseguido chegar aonde você chegou não é fácil também, né? É muita responsabilidade, né? Não é qualquer pessoa que chega neste lugar, entende? Então não é que eu estou desqualificando a dor, mas eu estou, de certa maneira, consolando, né? Mostrando um pouco do outro lado, mas isso pode ou não caber, tá? Dependendo do quadro, né? Talvez só mesmo escutar, né? Acolher. E aí nós vamos para um terceiro ponto, né? Que é de me implicar, né? Onde eu me coloco à disposição, né? E participo da solução. Quando a gente está escutando alguém,
é muito comum que a gente escute para se livrar do problema, né? Então a gente já vai escutando e já vai dando a solução que é para poder resolver aquela coisa, né? Falar, mas não sei por que você está tão preocupado com isso, é só fazer isso, né? Então, isso não permite muito a nossa conexão, né? Então, de novo, tentar praticar esses passos, né? Praticar os passos, porque o que faz com que as pessoas fiquem desesperançadas e desejem morrer, né? É a solidão, né? A solidão é o sofrimento psíquico extremo e uma solidão extrema, né? Então, de novo, né? Ali simplificar, né? Dizer, olha, estou aqui pensando, como você acha que eu poderia te ajudar, né? Você gostaria que eu tentasse ver, né, um médico para você, ou que eu fosse com você na consulta? Você acha que poderia te ajudar, né? Bom, a pessoa pode falar que não, né? Pode não estar aberta naquele momento à sua sugestão. Você pode perguntar, olha, eu realmente estou aqui num dilema, né? Porque por um lado eu entendo aí que você não está animado, mas por outro lado eu me preocupo muito com você, né? O que será que a gente pode fazer com isso, né? Como que nós vamos resolver isso? Porque agora eu me preocupo com você, eu te amo e eu percebo também que eu também quero respeitar, né, você, mas ir construindo com a pessoa, né? E construindo com ela essa solução, mas se implicando, se colocando à disposição, não é ouvir para resolver, né? Mesmo porque a solução que nós temos, ela é uma solução para a gente, né? Ela atende a nossa necessidade, ela não atende a necessidade do outro, né? Então, a gente precisa, a conexão é estar ali, né? Sair do paralelo e caminhar entrelaçado, né? Isso é conectar, é sair do eu e tu e partir para o nós, né? Então, eu estou para você, né? Eu estou aqui com você, né? E eu estou olhando para você, né? Isso faz muita diferença, tá? Bom, se você notar ainda assim que é uma situação de grande delicadeza, né? E que não é possível que a pessoa vá, né? Ela está muito fechada, não quer se abrir, ainda assim a sugestão é de tentar ampliar e fortalecer um pouco essa rede de apoio, né? Buscar algumas alianças, né? Olha, né? O que você acha de a gente perguntar para mais alguém, né? Aquela sua amiga, você já conversou com ela, vamos chamar ela para pensar junto, né? Não ficar, se você perceber que é uma situação de grande risco, não ficar com isso para você, né? As pessoas às vezes fazem alguns pactos, né? Alguns pactos que não são muito produtivos, né? Quando envolve risco, tá? Risco de vida, a gente tem que, ao mesmo tempo que ter grande respeito, a gente precisa também pensar na proteção, né? Na proteção e na solução, né? Cuidar não é fazer o que o outro quer, né? É fazer o que o outro precisa, né? E construir isso com ele. Então, quando a gente está ali, mesmo diante de muitas recusas, né? Se tiver uma situação de risco, né? Talvez eu tenha que propor, olha, mas eu não vou ficar tranquilo assim, quem que a gente pode conversar junto, né? Quem que você me autoriza a conversar para que a gente, de repente, tenha uma ideia. Tem pessoas que tratam disso que você está sentindo, eu não sei como resolver, mas o que você acha de procurar um profissional, né? Ah, não quero, vamos conversar, né? Com uma amiga, aquela sua amiga psicóloga, o que você acha da gente chamar ela junto para conversar, entende? E vai fazendo algumas alianças, né? Isso é importante porque, primeiro, quando o paciente fala, ele já tirou a angústia daqui de dentro e já pôs para fora. Agora ele pode olhar, né? Agora ele pode olhar para aquela angústia e fica tão mais fácil, né? Quando a gente pode pegar as coisas, aqui dentro a gente parece que está morrendo afogado, né? Fora é palpável, né? Então, só dele poder ter dividido isso com você, você já fez um bom trabalho, né? Quando você começa a repartir isso, né, você vai tirando ele do isolamento e vai dando um senso de pertencimento, tá? Então também é importante que ele se sinta acolhido, né? E vá quebrando esse silêncio, né? Tá bom? E por último, né, a gente fala que é o seguimento, né? O follow-up, porque a gente precisa acompanhar, né, este paciente, esta pessoa. Então daqui a 2 dias, se ele for fazer uma prova, né, a gente vai
perguntar de novo. Você vai perguntar de novo, e aí? Você conseguiu lá? Você vai ter a prova e você conseguiu estudar? Ainda está difícil? Como é que você está se sentindo hoje? Né? Acompanhar, né? Não abandonar, né? Continuar junto. Isso é fundamental. Às vezes a gente toma um ar, né? Que nem corredor, né? Aquele corredor de primeira viagem que dá aquele pique na saída, mas não mantém, né? Quando a gente está falando de paciente de risco, né? De uma pessoa que a gente ama, né? Que está adoecendo ou adoecida do nosso lado, a gente tem que falar, é da constância, né? É de estar junto mesmo, ali na constância, de estar perguntando, de estar avaliando, de estar observando, tá? Então, que é esse segmento, tá? Bom, falando um pouco mais, né, existem situações em que a internação é necessária, né, que esse paciente está em grande risco e a gente, em medida de proteção, às vezes precisa tratá-lo de maneira mais intensiva, como qualquer outra doença, né? E é importante que nesse momento se respeite o tempo, né, definido pelo médico, né? Lembrando que as doenças elas trazem um prejuízo do julgamento, né? Por mais que o paciente fala, não, mas eu tô bem, respeitar, né, esse prazo que o médico colocou, né? Porque é muito sério isso, né? A chance de um suicídio por alta precoce é muito grande. Tudo bem? Bom, eu vou agora responder algumas perguntas, né, que surgiram aqui no nosso chat e a gente conversa mais um pouquinho, né? Bom, tem aqui uma perguntinha. Se, doutora, existe um luto mal resolvido? Né, uma pergunta aqui. Tem. Né, luto mal resolvido, né, para o médico, um luto tem um tempo, né? O luto é um processo muito doloroso, né? E que é natural e ele precisa ser respeitado, né? Então, em torno aí, dependendo, né, da figura, né, da importância, em torno de 6 meses, 1 ano, né? Vai ter um grau de sofrimento intenso, né? E que vai se elaborando ao longo do tempo. Nós chamamos aí de luto patológico, né? Um luto, primeiro, que se prolonga, né? Além desse tempo, além de 6 meses, né? Para alguns parentescos e de 1 ano para outros, e ainda que causa, assim, um risco para a pessoa, né? Então, que além do luto, né? Eu estou aí com uma ideia suicida, ou que eu desejo também partir, né? Então, dependendo do conteúdo que surge diante do luto, né? Nós também podemos aí pensar num luto patológico, né? Então, isso é um luto mal resolvido. Quando que um luto é mal resolvido? Geralmente quando já tem alguma doença ali, né? Já tem, eu digo, às vezes é uma pedrada num telhado trincado, né? Já tinha um quadro depressivo, e aí veio o luto, né? Então, assim, é difícil elaborar uma dor em cima da outra, né? Então, isso exige um pouco de reserva, né? O luto, ele exige uma reserva, né? Que às vezes a pessoa não tem, isso vai se cronificando. Tá? Importante procurar um médico, né, para tratar, aí um psicólogo, um médico para ir tratando essas questões todas, né, e elaborar o luto posteriormente, porque possivelmente tem aí um quadro depressivo anterior, né. Tá? Vou ver aqui mais alguma perguntinha. Vamos lá. Ok. Ah, sim. Bom, quem comete mais suicídio, né, se o homem ou a mulher, né? Ok. Bom, existem, os trabalhos mostram, né, que as mulheres, elas tentam mais suicídio, né? E os homens, eles consumam, né? Eles conseguem concretizar mais o suicídio. As mulheres tentam 3 vezes mais e os homens se matam 3 vezes mais, né? Por que esta diferença, né? Porque tem vários fatores, né, envolvidos, né, desde questões culturais, né, até os padrões, né, de comunicação, então, e os métodos utilizados, né, então, o que a gente sabe é que geralmente os homens, eles tentam menos, mas acabam
se matando mais, né? Tendo um índice maior de suicídio, a mulher ela tenta mais vezes, né? E os métodos também são diferentes, tá? Isso é importante aqui de trazer. Eles têm mais alguma? Aqui, sim, temos bastante perguntinhas. Vou trazer mais uma aqui, ainda dá tempo pra gente. Ok, sim, a questão se a automutilação indica suicídio, né? Desejo de suicídio, eu tô entendendo aqui. Sim, olha, a automutilação, ela mostra um sofrimento psíquico, né? Um sofrimento psíquico importante. Então, ela entra ali no grupo do, como a gente conversou, né? Dos fatores de risco, né? Das circunstâncias, não é? É importante, né? Importante cuidar disso, né? Um filho que está se mutilando, ele está com uma dor emocional muito grande. Por que que os jovens praticam isso, né? Os jovens praticam a automutilação para que, né, alguns trabalhos mostram, né, que pode ter alívio, né, que sentem, né, psiquicamente um alívio da dor emocional, né, com a dor física, né? Então você imagina o tamanho da dor emocional, tá? É importante valorizar isso, né? Importante que como pais nós ajudemos aí o filho a romper esse preconceito, né? E a sociedade como um todo e dar a acolhida que o filho precisa, tratá-lo como qualquer outra doença, né? Eu acho que isso é importante, como a gente trata gastrite, hipertensão, diabetes, tratar ansiedade, depressão, né? Não cortar a cabeça fora, né? Eu sempre falo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui. Tá, ok. Bom, aqui tem uma perguntinha assim, olha, como... Espera que fechou aqui pra mim. Aqui. Sim. Tá. Olá, doutora Juliana. Tá. Meu filho tomou medicamento uma vez e fez uma pesquisa. Tá fechando aqui. Uma pesquisa sobre morte. Isso. Tem falado sobre isso. Como saber sobre o risco, entende? Como eu disse, assim, não existe um fator isolado, né? Não existe um fator isolado. De novo, ir percebendo os outros comportamentos, né? Sempre bom ter mais elementos, né, para poder responder, mas sempre observar os outros elementos, né? Como é que está a relação com os amigos, como é que está o nível de energia dele, né? Como é que tá os ritmos biológicos dele, se ele come, acorda, dorme no horário, né? Então, sempre o global, né? Se ele tem falado sobre isso, eu não entendi direito, assim, em que sentido que ele traz, né, essas questões, mas estou entendendo que, de repente, ele traz algumas sinalizações aí para você, né? Ficar atenta, né? Na dúvida, buscar um tratamento, buscar orientação, né? Levá-lo aí para alguma avaliação, né? Conectar-se, né? Como a gente trouxe aqui, tá? Acho que tem mais uma pergunta assim. Ok. Quando levar para o psiquiatra? Essa pergunta, né? Muito comum. Bom, quando a gente fala em transtorno mental, né? Em doenças mentais, depressão, ansiedade, a gente sempre tem que pensar que existe um sistema biológico, né, que é composto aí por um órgão, né, que é o cérebro, e nós vamos ter os neurotransmissores, que são as substâncias químicas que regulam essas funções, né, a função cognitiva, as emoções, o nosso humor, né. Agora, o médico, ele regula o motor, né? Eu digo assim, algumas circunstâncias na vida fazem com que o nosso nível de estresse suba demais, né? E aí o estresse ele causa uma toxicidade cerebral pela liberação de algumas substâncias, né? Pela desregulação de glutamato, cortisol, inflama alguns circuitos químicos, né? E aí você vai ter uma desregulação de circuitos de serotonina, noradrenalina, dopamina, que estão
regulando as suas emoções. E aí, ao invés dela te ajudar, ela começa a te atrapalhar. A ansiedade, ao invés de eu me preparar, eu vou paralisando. A depressão, ao invés de eu aprender com a experiência, eu fico afundado no abismo, né? Então, o que o médico vai fazer? Ele vai regular esse motor, né? Ele vai tratar dessa célula, como a gente trata aí de uma célula do estômago, né? Como a gente trata da tireoide para produzir o T4, como a gente trata do pâncreas, né? Para produzir insulina, o médico ele vai tratar do neurônio para voltar a produzir serotonina, noradrenalina. É um órgão como qualquer outro, né? Não tem nada de diferente, né? Não é nenhuma questão moral, né, como as pessoas acabam entendendo. Mas tem um problema, né? Como em toda doença, eu tenho gatilhos que desencadearam a minha doença, né? Por exemplo, se eu tô com uma dor na coluna, eu tenho uma genética para isso, a minha coluna tá machucada, tá inflamada, mas provavelmente eu peguei peso, né? Então, adianta eu tomar remédio e continuar pegando peso? Não. Então, qual é a importância do psicólogo, né, da abordagem psicoterápica no tratamento, né, das doenças mentais? Os trabalhos mostram, né, que algumas linhas terapêuticas, né, psicoterápicas, elas têm um impacto grande, né, na redução do estresse, né, e na normalização de substâncias tóxicas importante, de maneira que você já consiga resgatar alguma circuitaria ali de regulação, né, da sua ansiedade, da depressão, dependendo do grau de lesão, tá? Então, a psicoterapia é fundamental para mudar o padrão de reação que nós temos, né, e o que nos fez adoecer. Eu digo sempre assim, tratar não é difícil, né? O difícil é descobrir o que te fez adoecer, porque senão por um lado a gente trata, por outro lado os gatilhos de adoecimento, né, o que fez inflamar o seu circuito continua aí, né? Então o médico, né, o médico conserta o motor, né? O médico vai consertar o seu motor, o psicólogo habilita o motorista, né? São duas coisas, são duas dimensões de fundamental importância, né? E não tem melhor ou pior, não tem mais importante, não tem um sem o outro, né? Os dois são importantes, né? Dependendo da doença, do impacto, né, da doença, moderado, grave, é necessário sim, né, o uso de medicação, como para qualquer outra doença, né? Se é uma gastrite leve, às vezes só mudar a alimentação, né? Ou seja, diminuir o estresse sobre o circuito, eu melhoro. E aí então a psicoterapia diminuindo o estresse sobre o circuito, né? Me ajudando a me posicionar de uma maneira diferente, a olhar para as circunstâncias da vida de uma outra maneira, né? A conseguir verbalizar as coisas, colocar limites, já diminui meu nível de estresse. Mas se eu tiver ali um circuito muito machucado, lesionado, eu vou precisar então tratar dessa célula, como em qualquer outra doença, eu repito, né? Então aí é importante também o uso do medicamento e a psicoterapia mudando esse padrão, né, para que eu não volte a adoecer, tá? Então, é goiabada com queijo, né? Psiquiatra com psicólogo é goiabada com queijo, né? Na prática, igual eu falo fisioterapeuta com ortopedista, né? Nós somos, assim, muito ligados, né? Sempre na prática existem essas duas dimensões que são fundamentais, tá? Bom, estamos aqui estourando, né, o nosso tempo. É um tema muito amplo, extenso, né? Eu acredito que tentei passar aí brevemente por alguns aspectos, né, para tentar instrumentalizar um pouquinho, né, responder algumas perguntas, mas teríamos aqui chance, né, possibilidade de falar muito mais, né, sobre cada aspecto, né. Eu espero poder vê-los novamente, né, agradeço, tô vendo que o Ricardo tá aí, a Nath, né, tô vendo que a Mariana tá aí, a Milena, tem um monte, a Gigi, né? Agradeço a presença de todos, né, nessa live. A Leila, oi Leila, dando um abraço aqui, várias pessoas que eu conheço, que gostoso ver vocês aqui, né? Um grande beijo a todos, então, fiquem com Deus, tchau.